para conduzir os trabalhos desta mesa. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz federal Marcos Maírton, da Seção Judiciária do Ceará, e para discorrer sobre o tema, o convidado é o excelentíssimo senhor juiz federal Alexandre Vidigal, da Seção Judiciária do Distrito Federal. Com a palavra, então, o presidente da mesa para a condução dos trabalhos. Ok, então, boa tarde a todos. É uma honra para mim poder participar também do evento e presidir a mesa quando nós teremos agora a palestra do meu colega Alexandre Vidigal. Eu, vendo aqui apenas extraindo aqui alguns trechos do currículo do doutor Alexandre Vidigal. Ele é juiz federal em Brasília, foi juiz federal no Rio Grande do Sul, Paraná. Desculpe, é que a letra também... Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso. Foi diretor do Foro em Mato Grosso e Brasília. Também atuou como juiz auxiliar junto ao Conselho da Justiça Federal. É mestre e doutor em Direito pela Universidade Carlos III de Madrid. Tem mais de 20 artigos publicados. É diretor de Assuntos Institucionais da AJUF e integra o Fórum Nacional do Conselho Nacional de Justiça para coordenação das ações do Poder Judiciário em relação à Copa do Mundo. Então, para fazer o fechamento, doutor Alexandre, desse nosso encontro, nós temos sua palestra intitulada Os Desafios da Justiça Federal para a Copa do Mundo. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso palestrante e nós ficamos aqui aguardando os seus ensinamentos para nos enriquecer a cultura, doutor Alexandre. Muito bem. Tá aceso? Agora sim. Muito bem, é uma grande responsabilidade estar aqui nesse momento, até porque a última fala do dia, o plenário está absolutamente lotado, né? Quer dizer, naturalmente é a hora do pessoal já começar a se recolher, uma sexta-feira à tarde. Para mim é uma alegria grande poder estar em Recife. Agradeço imensamente esse convite da SMAF. Cumprimento meu caro e ilustre amigo Marcos, colega de alguns poucos anos de magistratura. Cumprimento de modo especial aos colegas do Fórum do CNJ nesse tema relacionado à Copa do Mundo, o doutor Altair, que está aqui presente, o doutor Aloísio, o doutor André, colega juízes federais, o doutor Newton, de São Paulo, também estava aqui, precisou se ausentar. E, dando início ao tema, eu serei breve, né, até em razão do momento em que nos encontramos, quase, e mais do que uma palestra, o objetivo não é esse, é termos aqui um breve colóquio, uma breve troca de ideias. Eu diria que falar em desafios da Justiça Federal para a Copa do Mundo 2014 é quase um pleonasmo para a nossa realidade, instituição, Justiça Federal ou Justiça como um todo, né? Porque desafio é uma tônica que nós, do Judiciário, temos a todo instante. São muitas, inúmeras as crises pelas quais passamos, né, de todas as ordens, crises orgânicas, crises funcionais, crises institucionais, e que nos levam constantemente a enfrentar algumas situações não previstas e que temos que superá-las e muitas vezes não conseguimos fazê-lo. E um tema que surge, uma questão que surge mais nesse desafio e que talvez possa até se estabelecer como também mais uma crise, é exatamente essa questão relacionada à Copa do Mundo. Por falar em desafio, crise, eu faria uma breve previsão, uma breve colocação do que é esse fórum criado pelo CNJ para tratar de assuntos da Copa do Mundo.
Esse foi um fórum criado no ano passado, instalado em fevereiro, né, exatamente com esse objetivo de definir ações para o judiciário como um todo, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, né, mais especificamente em relação a essas, e de modo que se pudesse fazer alguns estudos, levantamentos, e se avaliar situações que demandassem alguma providência estratégica por parte desse órgão, né, regulador das atividades do judiciário, de modo a prevenir algumas situações que pudessem levar a uma melhor eficiência da atuação jurisdicional nesse episódio, nesse momento, nesse fato recente que teremos aí, que é o evento Copa do Mundo. Então, nesse fórum do CNJ para assuntos da Copa do Mundo, há esses 3 grupos: o subgrupo Justiça Estadual, que inclusive tem tido por parte do CNJ um empenho, uma dedicação muito maior, naturalmente, porque é ali que se convergem, seguramente para ali que desembocarão as maiores crises relacionadas a esse evento, principalmente no que se refere ao próprio espetáculo em si, né? Cabe à Justiça Estadual ser a justiça, é a justiça que tem competência para tratar dos conflitos relacionados aos espetáculos futebolísticos. Então, naturalmente, ali a finalidade última de tudo isso são esses espetáculos. Então, naturalmente, ali é que certamente haverá mais necessidade de uma pronta resposta estatal, jurisdicional às demandas que surjam, né? Ao grupo, então, Justiça Estadual, ao grupo Justiça do Trabalho, que teve uma participação, a Justiça do Trabalho, muito importante em todo esse episódio relacionado ao evento Copa do Mundo, no que se refere às obras que estão sendo realizadas, tanto para a construção dos estádios, como todas essas obras de mobilidade urbana, e ali a necessidade da Justiça do Trabalho estar muito atenta a todo esse cenário para encontrar algumas, avaliar, identificar alguns problemas e encontrar eventualmente algumas soluções, e no nosso caso especificamente da Justiça Federal, né, esse grupo que é formado por 5 juízes, nós somos 5 magistrados, um representante de cada região, designados pelos presidentes dos tribunais. No caso, nós temos 2 desembargadores federais, que é o doutor Aloysio, pelo TRF da 2ª Região, o doutor Newton, pelo TRF da 3ª Região, também desembargador, e 3 juízes federais. No meu caso, representando a 1ª Região, o doutor Altair, representando a 4ª Região, e o doutor, nosso colega André, representando a 5ª Região. E aí há que se perguntar, poxa, mas um evento privado desse porte, né, o que há de interesse na Justiça Federal? O que se pode imaginar de demanda que afeta a nossa competência? E por mais que possa parecer estranho, né, e embora seja efetivamente o evento Copa do Mundo FIFA, um evento de natureza eminentemente privada, ou seja, é uma mercadoria, né, o evento Copa do Mundo é a mercadoria que o Estado brasileiro se dispôs a comprar. Isso me interessa, eu quero adquirir esse produto, né, e para adquiri-lo, as condições são essas, me submeto ou não. No nosso caso, o país se submeteu às condições impostas para a aquisição dessa mercadoria, e hoje nós estamos aí em período muito próximo já de começar a usufruir os efeitos dessa mercadoria. As condições foram bem colocadas desde as palestras de ontem, né, bem como as de hoje, ontem pelo ilustre colega Aloysio, quando pôs a questão relacionada ao registro de marcas, hoje essa questão propriamente dita da responsabilidade civil do Estado brasileiro, ou seja, nós temos sim, embora não pareça, poderemos ter um leque de situações que trará a Justiça Federal, provocará o trabalho da Justiça Federal até certo ponto com alguma relevância. Não só trará, como a rigor já trouxe, porque nós temos nesse evento Copa do Mundo situações que já implicaram em demandas judiciais. Num primeiro momento, relacionadas a essas questões de desapropriação, por exemplo, né, onde bens públicos da União,
precisaram, de alguma forma, ou melhor, a União precisou, de alguma forma, tomar alguma medida no que se refere a esses episódios de encontrar espaço para viabilizar algumas obras públicas relacionadas ao evento, como temos ultimamente muitas questões trazidas ao Judiciário, à Justiça Federal propriamente dita, relacionadas a questões de licitações e contratos públicos. O nosso fórum teve a oportunidade de solicitar às corregedorias de todas as 5 regiões, via CJF, um levantamento das ações em curso na Justiça Federal e que invocassem, que implicassem nesse tema Copa do Mundo. Até dezembro do ano passado, os dados nos foram encaminhados e nós temos aí um estoque, um histórico, que gira em torno de umas 25 ações relacionadas a temas específicos de Copa do Mundo. E vão desde questões de natureza criminal, como quebra de sigilo bancário, né, até questões relacionadas a ações civis públicas, questões de natureza ambiental, e a maioria delas relacionadas a questões contratuais, algumas que passam lá pela via da ação mandamental, no que se refere a prefeituras que teriam óbices de receber recursos públicos por estarem impedidas no que se refere ao aspecto fiscal e que se socorreram da Justiça Federal para afastar esse óbice e conseguir obter esses recursos. Mas essa abrangência da competência da Justiça Federal em temas relacionados ao evento Copa do Mundo, ele tem uma dimensão bastante ampla, em 4 linhas que nós temos uma atuação muito presente, tanto na área civil, propriamente dessas questões que falei de desapropriação, a questão de contratos, licitações, mais na parte administrativa. Na parte administrativa nós teremos também as discussões relacionadas a registros e marcas, a questão do ingresso, né, da vinda do estrangeiro ao país, aquele turista que eventualmente tem alguma dificuldade de ingresso, a questão do visto que foi colocada aqui, a questão de bagagem, né, trazida, uma situação ou outra relacionada ao impedimento de bens e de pessoas no país, questões ali mais especificamente na área administrativa. Na área criminal, nós poderemos ter, em razão do evento Copa do Mundo, uma presença com alguma relevância bastante considerável, e para isso eu cito alguns tipos, né, criminais, alguns tipos penais, alguns crimes, onde situações poderiam levar a Justiça Federal a vir a ser demandada. Eu cito como exemplo a questão do contrabando. Podemos ter alguns episódios mais presentes nessa área, com todo esse afluxo, né, de gente que vem do exterior, cogita-se em mais de 500 mil pessoas, né, alguma coisa assim, 400, 500 mil estrangeiros, principalmente pelas fronteiras terrestres, né? Questões relacionadas ao tráfico internacional de entorpecentes, questões relacionadas à moeda falsa, falsidade ideológica, aqui especificamente no que se refere aos passaportes, a questão do terrorismo, né, lá pela Lei 7.170 de 83, embora esteja para ser votado no Congresso um projeto que define com mais minúcia esse crime, a questão de desacato, desobediência, resistência, isso quando consideramos que todos os agentes públicos em linhas de fronteira, marítima, aérea ou terrestre, são agentes públicos federais. Então, toda e qualquer ação criminal relacionada a esses agentes trará necessariamente, atrairá a competência da Justiça Federal, esses mesmos agentes podendo ser vítimas de crimes contra a honra, né, injúria, e as 3 modalidades de calúnia e difamação, de crimes contra a honra. Nós temos os aspectos relacionados ao dano ao patrimônio público, questão essa que tivemos pela Copa das Confederações, aquele episódio em Brasília, onde foi incendiado parte ali da fachada do Itamaraty, né? Brasília, especificamente, um palco muito apropriado a se ter esse fato, esse ato relacionado ao dano a patrimônio público federal de bens da União. Então, necessariamente, essas ações, né, sendo levadas
à Justiça Federal, e dois aspectos que dizem muito respeito à nossa competência criminal, a rigor de muito pouca presença no que se refere às nossas estatísticas de enfrentamento de lides criminais, e que são todas as questões relacionadas a crimes a bordo de navio e de aeronave, ou seja, crimes da competência exclusiva da Justiça Federal. E diga-se de passagem, embora possa parecer algo um tanto quanto fantasioso se imaginar que esse tipo de fluxo diferenciado em grande volume que teremos ao país possa implicar em alguma demanda específica dessa natureza, basta lembrar que se um determinado voo fretado da Europa, por exemplo, onde se encontrem ali torcidas, né, conflitantes por seus interesses locais, uma torcida inglesa com uma torcida da França, da Holanda, uma situação, uma desavença a bordo de uma aeronave dessa, e que eventualmente venha a ter um conflito, né, sem controle a bordo dessa aeronave, isso tão logo esse avião pouse no país, né, naturalmente estará caracterizado ali, evidentemente, uma vez provocado, uma situação a demandar a atuação da Justiça Federal. Então, pode parecer um pouco ilusório que, diante de um evento com tanta especificidade no que se refere a se tratar de um evento privado, né, possa trazer alguma dúvida naquilo que seria de nossa competência. Nós precisamos estar um pouco atentos, porque poderemos ser surpreendidos com algumas situações muito específicas em que sejamos provocados, né, a atuar jurisdicialmente nós, magistrados, Justiça Federal. Então, eu falei de competência civil, eu falei de competência administrativa, ou melhor, de situações, de consequências, né, relacionadas a esse evento, que, tanto de natureza civil, administrativa, criminal, que podem ser trazidas à Justiça Federal, como eu trago também as questões relacionadas às consequências de natureza tributária. E aqui me refiro especificamente a uma lei, a Lei 12.350 de 2010, que eu não sei se os colegas já tiveram a oportunidade de com ela se enfrentar, mas foi uma lei editada especificamente para o evento Copa do Mundo, e que ela traz todo um regime diferenciado de tributação, prevendo isenções, prevendo suspensão de incidência tributária, e que a seu tempo se converte em uma própria isenção pela alíquota zero, que passa a ser reconhecida. E o que é mais curioso, uma lei com aspectos de isencionais, talvez pouco vistos antes na história do país. Apenas para dar uma conotação a vocês do que se refere isso, né, eu vou fazer uma breve abordagem aqui de alguns artigos, como o artigo 3º, que trata de isenção de importações com relação a todas as entidades vinculadas à FIFA. E o que é curioso, a FIFA é quem diz à Receita Federal as pessoas jurídicas e físicas que estariam a ela vinculadas, e que, por sua vez, essa vinculação implicaria no reconhecimento da isenção. Então, trata aqui essa lei da isenção quanto às importações de bens não duráveis, de alimentos, suprimentos médicos. Essa isenção alcança o IPI, Imposto de Importação, PIS, CONFINS, taxas como Siscomex, CID, a FRMM, né? Isenções relacionadas a pessoas jurídicas, essas que a FIFA tem a capacidade, a possibilidade de denominá-las, isenções essas relacionadas ao imposto de renda, ao IOF, né? Pessoas físicas, isso está no artigo 7º, pessoas físicas de igual sorte, todas elas vinculadas à FIFA, né, gozam, desfrutarão da possibilidade de isenção fiscal de tributos federais no que se refere a imposto de renda, a IOF, ou seja, benesses fiscais, como eu disse há poucas vezes vistas no cenário nacional. Essa lei, inclusive,
ela é objeto de uma ADIM 5030, que é da relatoria do ministro Toffoli, né? Também não teve nenhum encaminhamento desde quando ingressada em 2000 essa aqui me parece 2012 ou 2013, ou seja, mais uma vez, tratando-se de toda uma estrutura isencional relacionada a tributos federais, a atrair necessariamente nossa competência. E o que é curioso, essa lei, ela vincula toda essa situação isencional num período relacionado a fatos geradores, desde 1º de janeiro de 2011, porque a lei é de 2010, de 20 de dezembro de 2010, até 31 de dezembro de 2015, num período bastante extenso em relação ao próprio período que se tem definido como período de influência do evento Copa do Mundo, que a rigor dar-se-á até 31 de dezembro de 2014. Ou seja, um período de 4 anos onde os fatos geradores, né, que implicariam em situações que levassem a essas isenções, estariam alcançados, protegidos pela Lei 12.350 e, naturalmente, isso vindo a trazer uma repercussão de discussões e demandas de todas as ordens, de toda natureza tributária, às nossas varas federais. Aqui, tanto no que se refere às discussões de ações declaratórias, como, eventualmente, até execuções fiscais, né, porque a Receita, a seu tempo, terá a oportunidade de avaliar a adequação ou não dessas situações. Eu tenho aqui, o meu tema, ele demandaria a exposição em alguns tópicos mais pormenorizados, né? Mas eu vou me ater especificamente a esses aspectos, né, do que efetivamente teria de relevante esse evento para a Justiça Federal, e eu gostaria de aproveitar, eu tenho outros exemplos a tratar, outras discussões, mas em razão da palestra anterior e do que fora trazido a debate pelo Dr. Marcelo e pelo nosso colega Bruno, eu gostaria de também opinar a respeito, até em razão do fato de que nós, do Fórum, já realizamos 5 reuniões, esses assuntos não nos são, digamos assim, alguma novidade, são assuntos que a gente já eventualmente trouxe à reflexão, e eu aproveitaria a discussão que o Dr. Marcelo e o Dr. Bruno trouxeram para também tecer algumas considerações. Me recordo que o Bruno trouxe um exemplo relacionado ao árbitro barrado por alguma falha eventualmente ocorrida lá no Serviço de Imigração Nacional, árbitro esse que, pela sua falta, levaria a FIFA a tomar providências no que se refere à contratação, a trazer para o Brasil um árbitro que eventualmente estava previsto. Não temos, opinião minha propriamente dita, acredito que eventualmente reconhecida por demais colegas, não tem qualquer dúvida que teríamos, diante de uma situação dessa, um cenário onde poderia a FIFA, sim, sem qualquer dúvida, acionar a Justiça Federal, né, para uma demanda buscando a reparação de dano material contra a União, né, pela má prestação de serviço, pela o nexo de causalidade muito bem identificado, né, eventualmente cabendo à União ser excluída dessa responsabilidade pela culpa que conseguisse demonstrar em contrário no que se refere à concorrência da FIFA. E não tenho nenhuma dúvida também que no que se refere ao árbitro eventualmente não permitido o seu ingresso no país, acionar também a União por danos morais, pelo prejuízo suportado de não ter participado de um evento que certamente faria parte do seu patrimônio, né, pessoal, individual, de um evento ímpar, de um evento único, em que teve a sua preterição. Então, são 2 casos que... é um caso que o doutor Bruno colocou, concordo com as posições dele. Embora discorde
de outros 2 exemplos que ele trouxe, um no que se refere à grua que cai, né, dentro de um estádio, vem a lesionar alguns dos participantes do evento, e na minha visão, não, a princípio, pela simplicidade com que a situação foi colocada, eu, a rigor, não teria nenhuma dificuldade em entender da total ausência de responsabilidade de qualquer ordem pela União, né, no que se refere a um episódio desse. E isso porque a lei da geral da Copa, ela estabelece de tal ordem um nível de autoridade para a FIFA na realização do evento Copa do Mundo, inclusive e principalmente no ambiente propriamente dito de realização dos espetáculos, dos estádios, né, que muitas vezes até o poder de polícia da autoridade administrativa está afastado. É lógico que caberia se discutir diante de um caso concreto até que ponto o Estado se permitiu ter tal exclusão do exercício do seu poder de polícia. Mas num caso como esse trazido pelo Dr. Bruno, eu não teria maiores dificuldades em entender que houve ali uma relação num ambiente exclusivamente de uma relação privada sem qualquer responsabilidade com o ente público, na medida em que não coube, pela própria forma, pelo próprio tratamento dado a esse ambiente de realização dos Jogos da Copa do Mundo, de que toda a atividade dentro dos estádios cabe, da responsabilidade, realizada, todo esse envolvimento operacional cabe à instituição, né, FIFA e aos seus consortes, a todas as empresas prestadoras de serviços nisso envolvido. Então, com relação ao exemplo trazido pelo colega Bruno, eu ousaria discordar. Infelizmente, o Bruno não está aqui para que a gente pudesse, eventualmente, estabelecer alguma troca de ideias a respeito, mas eu não veria, num caso desse, qualquer necessidade, qualquer possibilidade, melhor dizendo, de uma responsabilidade concorrente da União ou de qualquer agente público. Por outro lado, foi citado aqui o caso de invasão do estádio com impedimento da realização de uma partida, né? Aqui já foi dito que essa eventual invasão não caberia, na visão do colega Bruno, ou do doutor Marcelo, não me recordo, ser atraída a responsabilidade da União. Me parece que um episódio como este, relacionado a esses tumultos que nós temos visto ultimamente, essas grandes manifestações, mas imaginemos numa projeção um pouco maior, que num dia da realização de um jogo da Copa do Mundo, um tumulto desse chegue a um ponto de absoluto descontrole por força do poder constituído, dos órgãos de segurança pública, inclusive dos órgãos de segurança nacional, aí envolvidas as Forças Armadas. E em Brasília, no primeiro jogo das confederações, eu estava lá, quase se chegou a isso, não sei se recordam, foram lançadas bombas de gás lacrimogêneo nas imediações do estádio. Quer dizer, os manifestantes conseguiram vencer muitas barreiras e chegaram muito próximo àquela fronteira, à divisa ali das roletas quase de ingresso nos estádios, até que chegou a cavalaria da Polícia de Brasília, e essa conseguiu fazer assim um cordão e afastar. Mas faltou muito pouco para que um distúrbio de uma ordem um pouco maior impedisse ou pudesse levar a um tumulto, a uma situação tal de descontrole e que levasse ao impedimento de uma realização de partida. Por hipótese, né, imaginando uma situação tal, né, de um conflito, de um tumulto de grandes proporções, onde de fato se tornasse inviável a realização de um jogo, eu veria numa situação como essa um caso típico a trazer a responsabilidade da União, e até mesmo em razão do disposto lá no artigo 23, porque aqui é uma questão muito mais não de uma precariedade, de uma ausência, de uma falta de serviço no que se refere à responsabilidade da FIFA, que é aquele primeiro entorno do estádio, mas propriamente de todo um raio de atuação que
que caberia aos órgãos de segurança pública atuar e que evitassem chegar a esse ponto maior e mais drástico, né, de se impedir, de se levar a um tumulto, a impedir toda essa dinâmica de inviabilizar a realização do espetáculo. Então, num caso como este, eu não teria qualquer dúvida de que a responsabilidade da União, né, e concorrentemente com os estados federados, né, seria bastante identificada. Eu não vejo muitas dúvidas na redação do artigo 23, embora possa ter trazido uma série já de discussões, uma série de indagações, e a rigor, eu até me valendo do artigo 23, farei uma breve abordagem a respeito, já que tão debatido aqui entre nós. Eu até confesso que, se o artigo 23 não houvesse sido previsto, em nada mudaria o panorama jurídico que nós teríamos a enfrentar em situações relacionadas à responsabilidade da União. Porque o artigo, ao dizer que a União assume os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, ou seja, uma demanda contra a FIFA por uma questão relacionada à segurança, e aqui vamos trabalhar nesse cenário da segurança estrito sensu, embora pudéssemos valer dessa visão que o Dr. Bruno tem da segurança numa amplitude um pouco maior, ao Bruno aí. Já te citei um tanto quanto aqui, ainda bem que você não está para não precisar nem cairmos num debate. Né? Mas, eu, a rigor, entendo que esse dispositivo não faria falta no nosso ordenamento jurídico, nem eventuais soluções de demandas judiciais. Porque o artigo nada mais diz do que, em questões de ordem pública, quando demandada, ou melhor, em questões de segurança pública, quando demandada a FIFA, a responsabilidade caberia à União. Na minha visão, choveu no molhado o dispositivo, porque a segurança pública é monopólio do Estado. Né? Houvesse ou não a disposição legal, qualquer demanda contra a FIFA, a rigor, seria uma demanda, a meu ver, com um vício de identificação na legitimidade passiva. Por quê? Porque a ordem pública não caberia à FIFA, sob qualquer aspecto, ter responsabilidade quanto a isso. Então, não seria nem caso de chamar a União como litisconsorte e denunciada a lide. Uma demanda como essa levaria fatalmente, a meu ver, né, em uma ilegitimidade passiva e uma extinção da ação por falta de condição de ação, carência de ação. Né? Então, a rigor, o dispositivo, para mim, embora já tão criticado, debatido, ele, a rigor, no seu texto como colocado, ele não traz, a meu ver, maiores contribuições, a não ser na parte em que fala da exceção, né, e que trata da concorrência, né, da responsabilidade concorrente do dano pela FIFA. Questão essa que, a rigor, está lá também no artigo 37, quando nós temos a responsabilidade objetiva do Estado, e que naturalmente se afasta quando provada que essa culpa, a rigor, ela teve a concorrência de terceiro. Desnecessário falar do artigo 22, porque ele, a rigor, é a cópia, né, fiel do que disposto no artigo 37, parágrafo 6º, e a isso já se reporta. Ou seja, essas questões não me parecem que demandariam maiores preocupações, a não ser efetivamente no que se refere à dimensão do que vem a ser esse núcleo jurídico, né? A dimensão do que se refere a esse aspecto, esse núcleo segurança, e nessa discussão que poderá vir com o tempo, no que se refere até me ocorre um exemplo, isso me vem à cabeça agora. Imaginemos que num ambiente, naquela mencionada área restrita, né, de realização de um jogo da Copa do Mundo, imaginemos que ali fosse a FIFA, já que ela tem o monopólio dessa área, ela criasse, instalasse um ambiente, uma boate, por exemplo, uma boate, um local de diversão, né, aberto ao público que estivesse ali presente aos estádios,
né, e sem qualquer conotação com aquele lamentável episódio ocorrido no Rio Grande do Sul, lá com a Boate Kiss, suponhamos, por hipótese, que essa boate, né, um local de exclusiva responsabilidade das FIFA, viesse a ter um episódio tão lamentável com ferimentos ou pessoas que viessem a sofrer qualquer tipo de dano à sua integridade física ou mesmo à sua vida. É evidente que, ainda que se estivesse num território, digamos assim, de exclusiva responsabilidade da FIFA, né, uma situação como essa não se poderia deixar de trazer a responsabilidade, o poder público, pela sua eventual ausência no que se refere à fiscalização, de exigir alguns critérios de segurança, alguns critérios, né, algumas normas, como a que deixou de haver no episódio lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, questões muito tópicas, muito bem identificadas, eu acredito que não demandariam maiores dificuldades em se identificar a responsabilidade, fosse do poder público, fosse da FIFA, e a viabilizar essa eventual demanda em juízo. Eu vou encerrar porque, de fato, nós temos um momento puxa, acabei falando até mais do que gostaria, cerca de 30 minutos, mas antes de encerrar, e mais para que isso venha ao debate, não necessariamente nessa fala de hoje, porque efetivamente o momento é de encerrar, já está sexta-feira, o horário muito bom, mas eu manifesto aos colegas uma certa perplexidade com todo esse cenário que nós temos visto aí de manifestações populares e, a meu ver, de uma certa e manifesta omissão e despreparo do poder público. Eu queria muito ter ouvido hoje pela manhã a palestra do eminentíssimo e tão homenageado colega e amigo George, porque eu sei que o George deve ter trazido em sua manifestação, em sua fala hoje pela manhã, alguns elementos muito profundos no que se refere a uma visão até filosófica, eu diria, né, no que se refere às manifestações que têm ocorrido pelo país afora. Mas, mesmo correndo o risco de, eventualmente, ir de confronto ao que o amigo Jorge tenha dito, o fato é que, para mim, o Estado brasileiro tem sido um tanto quanto tolerante e flexível com o estado de situação violadora a direitos que nós temos vistos. Para mim, essas manifestações, quando elas partem para o dano material e mesmo a violação à integridade física e à vida das pessoas, como ocorreu com o repórter da Bandeirantes, né, recentemente no Rio de Janeiro, até vai aqui um parênteses, quer dizer, fosse um cidadão comum, será que a coisa teria tido a repercussão que teve, né? Hoje o país vive efetivamente sob o controle, dizem que o quarto poder, mas para mim é o primeiro poder, quem realmente tem as linhas de comando desse país é a imprensa brasileira, né, ao ponto de conseguir fazer com que episódios que muito nos chocam consiga efetivamente ter uma repercussão que a sociedade deveria ter, qualquer que fosse o vitimado, né? Mas, para mim, esses atos que têm sido cometidos nas ruas do país, eles estão relacionados ali a um coquetel de crimes e delitos e que eu não sei por que até hoje essas ações dessas pessoas, desses autênticos vândalos, né, porque quem sai à rua, meus filhos saíram à rua, eu os incentivei a sair à rua, até para presenciarem esse clima de manifestação, mas que tem um limite, né? Essa situação de cobrir a cara para não se deixar identificar, a meu ver, viola, transgride a garantia constitucional da livre manifestação, porque a livre manifestação impede, por sua vez, o anonimato. O mesmo policial que sai à rua para garantir a ordem pública, ele tem que estar identificado, né? Quer dizer, era de se exigir, seria razoável se entender que quem sai à rua com o rosto coberto
é porque quer cometer um ato ilícito e não ter a sua identificação, ou seja, é uma manifestação, mas com anonimato. Então, ao meu ver, fora dos parâmetros constitucionais. E, para mim, quando essas manifestações elas partem para a destruição do patrimônio privado, do patrimônio público, né, do transporte público urbano, quando muitas dessas manifestações elas impedem o fluxo de veículos, o ir e vir das pessoas, me parece que nós estamos num estado de desordem institucional de tal monta que o próprio Estado, por suas instituições mais prestigiadas e que deveriam ter um papel presente, atuante e forte, a demonstrar que democracia não se realiza com excessos, há um limite, né? Há um limite para o exercício democrático, senão você passa a ter exatamente o abuso, né? Mas essas instituições, Ministério Público principalmente, polícia, a polícia judiciária, a meu ver, tem atuado de modo muito sutil, muito fraco na resposta estatal que deveria ser dada. E quanto a isso, apenas me reporto a alguns delitos que estão lá no Código Penal e que talvez por desuso as instituições imaginem que estejam revogadas ou que não fazem mais parte do nosso ordenamento jurídico. E cito o artigo 132 do Código Penal, que trata da periclitação à vida, à saúde, e diz da responsabilidade criminal a todo aquele que expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Nós temos uma situação dessa quando aquela pessoa de boa fé varrou se manifestar e de repente se vê envolvida, né, por esses manifestantes sem cara, né, sem rosto. Então, a meu ver, são agentes que teriam por caracterização a responsabilidade criminal pelo artigo 132, né? Temos lá o artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, sendo que é qualificada, né, o crime se torna qualificado quando essa destruição é a bem público ou protegido, tombado pelo patrimônio histórico. Ou seja, não me parece que aquelas ações que vimos em Brasília chegaram a ter repercussão de tal monta. Pelo menos não tive conhecimento em conversa com colegas. Temos o crime de incêndio, me parece que tão desconhecido, tão distante da nossa vida, da nossa atuação jurídica. Lá no 250, quando diz causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem. Né? E também tem-se a figura qualificada, né, quando esse incêndio provocado é em edifício público, é em edifício de uso público e em veículo de transporte coletivo. Quer dizer, nós temos aí os ônibus sendo queimados, né, e sem que se tenha uma resposta estatal. E o detalhe, não é um crime de pouca relevância jurídica. A apenação é de reclusão, de 3 a 6 anos, com a possibilidade do aumento de pena. Ou seja, não caímos nem na possibilidade de ser uma prática desviada, sujeita ao GEFES, e sim à instância da justiça criminal comum. Né? E quando eu falo em leque, em coquetel de infrações cometidas por esses episódios que vemos na rua, eu posso citar ainda a subtração, ocultação ou utilização de material de salvamento, quando diz lá no artigo 257, concluindo que, dentre outros tipos, né, está impedir ou dificultar o serviço de salvamento, ou seja, quando você tem um obstáculo numa via pública e que você impede que uma ambulância trafegue com normalidade, ou mesmo um carro de bombeiros, você está tendo ali os seus responsáveis incidindo na regra 257. E o 258, que é a forma qualificada, nós temos o 262, que é atentado contra a segurança de outro meio de transporte, porque falou primeiro lá do transporte de aviação, navio, e que fala expor a perigo outro meio de transporte público, impedir ou dificultar seu funcionamento. A questão, mais uma vez, relacionada
a viabilidade, a mobilidade viária, aos ônibus e mesmo aos táxis, né, que são concessão pública, permissão pública. Arremesso de projétil, arremessar projétil contra veículo em movimento, destinado ao transporte público. Quer dizer, não bastasse os coquetéis Molotov, mesmo qualquer que seja um objeto rígido que provoque a destruição ou ferimento, levaria ao... Eu não vi, eu não sei se vocês veem, têm visto coisas que eu não vi, mas a rigor em nenhuma dessas situações nós pudemos ter a percepção de que tais delitos foram levados à responsabilidade desses agentes. E tem lá dos crimes contra a paz pública, a incitação ao crime, incitar publicamente a prática de crime. Né? Acho que outras coisas não fazem, os líderes desses movimentos não pacíficos. O meu doutorado é em direitos humanos, quer dizer, eu acho que eu tenho bastante tranquilidade para falar um pouco no que se refere ao cumprimento de deveres, porque sem deveres não há efetivamente qualquer possibilidade de direitos serem cumpridos. Então, me sinto muito à vontade para falar dessas questões de uma ordem social que, a rigor, nós não temos hoje, que nós vemos o Estado muito ausente, muito flexível, muito inoperante quanto a isso. Apologia ao crime, lá no 267. E, por fim, associação criminosa. Quando nós temos esses grupos na rua, incitando, destruindo, né, agredindo, nós temos naturalmente ali reunidos 3 ou mais, né, e que poderia, em todo esse acervo, né, não precisa lei nova, esse é o detalhe, para que o Estado reaja a contento. Nós temos aí um arcabouço de violações criminais a levar a um concurso material e de penas muito severas, inclusive com efeitos pedagógicos a se evitar que essas práticas se realizem com tanta benevolência, né? E com tanto repúdio da sociedade, mas que, a nosso ver, o poder público se vê tão impotente, tão inoperante. Então, essa é apenas uma visão que eu tenho, né, desses problemas, tanto como cidadão e como jurista, como operador do direito, e que, embora esse nosso evento não permita, né, que avancemos nisso, mas, honestamente, me parece que são temas muito apropriados que poderíamos trazer a debate, ao enfrentamento, e, quem sabe, colaborar com a sociedade para que tenhamos um país mais ordenado e que a paz possa efetivamente ser conquistada em toda a sua inteireza. Eminentes colegas, eu encerro por aqui, né, desculpem-me se avancei um pouco mais, de fato a hora não é mais para ficarmos debatendo, conversando, e sim está na hora de terminar. Dr. Marcos, agradeço a atenção, ilustre, eminentes colegas, muito obrigado. Bem, eu quero deixar registrado, doutor Alexandre Vidigal, que realmente, em que pesa esse nosso inimigo, o tempo, exigir que a gente caminhe para a parte final deste evento, essa exposição, mesmo rápida, mesmo aligeirada que Vossa Excelência nos fez, deixa esse gosto de quero mais, deixa essa vontade de que o assunto continue ainda a ser discutido, porque afinal de contas ainda falta algum tempo para o evento efetivamente começar, e nós percebemos facilmente o quanto há ainda de questões em aberto para serem discutidas sobre esse assunto. Eu indago, então, dos presentes sobre perguntas, alguma questão a ser levantada, para ser respondida aqui pelo doutor Alexandre. Não temos? Podemos encerrar então, né? Então, nós vamos promover o encerramento, agradecendo a presença de todos, agradecendo à Escola de Magistratura da 5ª Região, agradecendo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a todos os palestrantes, a todos os presentes que vieram compor este evento realmente de grande importância para o nosso país, para a própria Copa do Mundo, eu diria para o mundo inteiro, doutor Alexandre, porque muita gente vai vir para o Brasil, como bem destacou o doutor Bruno, o cara vai sair de Helsinki, né, Bruno? O cara vai sair de Helsinki para vir para cá participar deste evento, incentivado pelo próprio governo brasileiro, vai vir da Crimeia para assistir jogo de futebol aqui. Então,
é realmente um assunto que a gente está discutindo aqui, mas tem uma importância para o mundo inteiro. Eu passo então... Não, eu já ia passar para o cerimonial, que já sinalizou que eu mesmo tenho essa honra de encerrar e desejar aos que vão ainda viajar uma boa viagem, desejar a todos um bom fim de semana. Muito obrigado.